Obrigado por estarem aqui. Eu sei que tá difícil, todo mundo tá, mas até tivemos algumas baixas de última hora, mas estão nos nossos pensamentos aqui, o pessoal que não tá. Tô parecendo igreja, desculpa. Eles não morreram, galera. Eles estão vivos. Sim, pray for Kaique e Daniel. A gente tá no Clube 8, né? Eu tava pensando esses dias, né? A gente chegou já, acho que é o quarto ano. Uau. Opa, boa. Aí chegou no quarto ano, o terceiro ou quarto ano de One Piece, né? Dos 25 que já tá rolando. Kindle. E a gente tá indo no capítulo 200 já, quebramos essa marca. Se tem 1000 e poucos capítulos, a gente já tá em um quinto aí do negócio, já tá no bolso com esse Uhum. episódio de hoje, né? É. Então, vamos lá. Estamos concluindo hoje uma saga importantíssima pra história de One Piece. É uma das primeiras que o pessoal vê o Oda trabalhando algo assim, tipo, já tem a equipe montada e tá construindo uma história já, podendo desenvolver isso, né? Então, essa conclusão aqui é importante pra mostrar como o Oda trabalha mesmo, criando uma história completa. E aí, a gente tava numa situação em que cada um dos Chapéus de Palha tava tendo sua própria luta individual com cada um da Baroque Works. No geral, essa pessoa da Baroque Works era meio que a contraparte deles, né? A gente viu claramente isso no Sanji, no Bon Clay, cada um usando o golpe em francês, só que um era por causa da culinária francesa, enquanto o outro era por causa do balé. Um era o machão, enquanto o outro era o Okama, né? Então a gente tem que ver esses conceitos assim que o Oda tava querendo fazer. O Zoro já teve que lidar com cortar ferro, metal, né? E não conseguiu. E aí teve que lidar com um cara que era essencialmente feito de ferro, né? O Homem-Lâmina. E aí a gente vai, aos poucos, trabalhando com essas temáticas. Cada um deles concluiu sua luta, só que faltava o principal, né? Ou seja, o líder da Baroque Works, o Crocodile, ainda estava executando o seu plano normalmente. E, até onde a gente ficou sabendo, o Luffy tinha sido derrotado, né? E aí ele não tinha como fazer parte do plano que estava em ação por eles. Então é essa parte que a gente deixou, né? Perfeito. Estamos no terraço do Palácio de Alabasta, certo? Onde tá a família real. Enquanto o Crocodile começa a ter aquele discurso de vilão, em que ele revela um pouco do plano dele, sabe? A maldade só é completa se você explica o quão maldoso você é e o quão genial você é por ter conseguido fazer essa maldade. Você tá explicando Isso é isso um pro... clichê chato, mas o Crocodile a gente deixa. Sim. E ele tá fazendo isso ali pro rei, que tá nesse momento pregadão. E o Kouza, que era o líder da ganguezinha da Vivi, e é o líder da revolução que tá tendo nesse momento, ele testemunha isso tudo, né? Ou seja, enquanto o Crocodile tá contando tudo que ele fez, o Kouza vai lá e vê isso e fala assim, caramba, tá caindo umas fichas aqui agora complicadas, mas ele entendeu. Ele viu e ele entendeu. Realmente encaixaram as peças pra ele. O Crocodile, ele pega e explica, como bom vilão, né? Ele tomou medidas de precaução pra dar certo o plano dele. Ou seja, depois que ele causou a revolução contra os caras e incitou o exército real a fazer esse combate, ele também colocou uma bomba pra matar todo mundo depois, né? Ou seja, vai morrer toda essa galera aí e não vai ter testemunhas da maldade que ele causou. Até porque ele quer tomar o reino pra si. Então até a galera que ele insuflou pra fazer a guerra não é positiva pra ele, né? Elimina essa galera aí e fica cuidando do reino só com a galera realmente ali mais pacífica, tranquila, né? Aí o Kouza, ele vai correr. Ele quer avisar os rebeldes pra fugir, porque tem uma bomba mirando na cidade. Só que a Vivi explica que esse plano, na verdade, tem um problema, né? Tem um porém. Se ele fala isso, parece que a família real tá mandando uma bomba pra cima deles. Vai causar pânico, em geral. E, num pânico, é difícil você ter uma saída ordeira da cidade, vai morrer mais gente. E a Vivi sempre vindo com esse ponto de vista idealista, né? De que ela vai conseguir fazer com que ninguém, ou tipo, o mínimo de pessoas seja machucada ou morta nesse conflito. Ela ainda acha que ela vai poder salvar todo mundo ou quase todo mundo. E aí, o Kouza vai lá e ele tenta executar o plano da Vivi, que é acabar a guerra. Fala assim, pessoal, já falei com a família real, abaixem as armas, todo mundo tá tranquilo e tal, porque se todo mundo sair assim, pô, conquistamos, talvez com a calma consigam se virar. No entanto, a gente já falou aqui que tinham infiltrados da Baroque Works em ambos os lados. E aí, um dos infiltrados pega e dá um tiro no Kouza, e aí o que eles veem é o exército real atirou no líder da revolução. Então
não tava resolvendo nada. Volta toda a briga. É incrível, é frustrante, mas é aquele negócio. Coincidências pra atrapalhar os heróis são sempre bem-vindas. São essas que fazem a trama se intensificar. E nesse momento tá super intensa, tá dando um nó, você não sabe como que vai resolver, mas tá indo. Mantém a guerra e a bomba ainda tá apontada pra toda essa galera aí, né? E convenientemente começa uma tempestade de areia pra todo mundo, tipo, não conseguir ver o que tá acontecendo. Sim, exatamente. O Crocodile pega a Vivi no pescoço e tenta dar uma lição de moral nela, né? Ou seja, se ele tivesse ido lá e gritado, não, tem uma bomba aqui e tal, não sei o quê, teria uma bagunça, teria um caos, mas quem sabe salvaria um ou outro. Mas por ela ter tentado salvar todo mundo, talvez ela não salve ninguém mais. Antes de jogar ela de cima do palácio, ele quer destruir a moral dela. O seu idealismo vai causar mais morte ainda. Ele joga ela e ela tá perdida, né? Ela tá, tipo, desamparada nesse momento. O que acontece nesse momento pra salvar ela? E aí a gente vê o Luffy voando em cima do Pel, que é o guardião real, né? Um dos líderes do exército da família real, que é uma águia, né? Um falcão. E aí ele vem voando, trazendo o Luffy. E aí ela lembra que da outra vez que ela tentou ser extremamente idealista, quem botou ela com os pés no chão foi o Luffy. E aí veio de novo o Luffy, dessa vez pra pôr literalmente os pés dela no chão, pra ela cair em segurança, né? E aí o Luffy vai lutar contra o Crocodile, só que ele fala pra ela conseguir o plano dela no chão. Enquanto o Luffy luta com o Crocodile, a Nico Robin, né? A Miss All Sunday, acho que é o nome dela, começa já a levar o Rei Cobra, que é o pai da Vivi, pra o Salão dos Tesouros, onde ela quer ver o Poneglyph. Esse é um dos plot points que a gente deixou por final da outra história, que era o verdadeiro objetivo do Crocodile nessa história toda, né? Ele quer o Poneglyph que fica em Alabasta. A Marinha tenta impedir, né? A Robin tá segurando o rei ali, mas a Marinha tenta impedir e é totalmente derrotada, né? A fruta da Robin é muito poderosa, sai em braços da onde tiver que sair e tudo mais, e ela derrota ali um pequeno batalhão tranquilamente sozinha. A Vivi se encontra com os demais Chapéus de Palha e ela explica da bomba. E eles têm que se separar pra encontrar essa bomba aí na cidade, né? Eles vão procurar cada um pra um lado. A Vivi, ela tem uma memória, uma lembrança da infância dela, de onde ela se escondia. Como boa criança levada, ela sempre tinha o esconderijo dela pra ela fazer as peripécias dela. E ela lembrou, e aí ela falou assim, eu sei onde tá. E pede pro Sop reunir todos, porque ela tá junto do Sop, né? O Sop dá um tiro, tipo um sinalizador, né? De uma fumaça vermelha pro céu pra todo mundo ir pra aquele ponto dela, né? O Pel, ele tava voando pela cidade, né? Já que ele é um falcão, tava tentando ver a bomba pelo teto, né? Só que ele toma um tiro de uma arma que parece um sapinho. E aí os outros Chapéus de Palha vão lá e começam a se reunir. Alguns deles se encontram com a Marinha e a Marinha ajuda eles a se reunirem, né? Tipo assim, o Zoro tá totalmente perdido. Ele olha assim e fala, nossa, quando que a cidade ficou pra trás, assim? A Marinha para ele e fala, para aí, você tem que voltar pra trás, dar uma volta à direita, tal, não sei o que, e começa a dar as instruções de como ele faz pra ir pro ponto que ele precisa se reunir com os colegas. Porque a Marinha não conseguiu parar a Robin, então ela percebeu que o que tá acontecendo é, seja lá o que for, é algo a ver com a Baroque Works, a Robin e o Crocodile, e os Chapéus de Palha estão tentando impedir isso. Então, eles vão ajudar nesse momento, porque é o que eles podem fazer. E a prioridade é impedir a bomba de explodir. O Luffy tá lutando com um barril d'água. Ele tá com um barril d'água em cima das costas dele, e é uma água refrescante lá, que eles falam que tem propriedades mágicas e tal, mas é só porque ele percebeu, quando ele pegou na mão do Crocodile, na última luta dele, que o Crocodile chegou a perfurar o peito dele, que quando tá molhado, ele consegue segurar o Crocodile, ele consegue encostar no Homem de Areia. Então, ele tá lá, molha os braços, luta e ele perde de novo. Nessa hora que molha a areinha, fica dura e consegue pegar, a primeira associação que veio na minha cabeça foi a caixinha de areia do gato. Ai, caramba, verdade. Sabe que para um torrãozinho? Aí eu, nossa. Que horror, né? Mas é... Porque, se vocês lembram bem da última luta, o Luffy tentou até comer o Crocodile com a boca pra ver se pegava alguma coisa que segurasse a areia. Mas aí ele descobriu que era a umidade da água. Enquanto o Luffy perdeu a luta e o Crocodile começou a ir em direção a Robin, o Luffy desmaiou no caminho, tentando ir atrás dele. A Robin lê o Poneglifo. Ela chegou lá no Salão do Tesouro, lê o Poneglifo e ela pergunta pro Rei Cobra, não tem mais nada aqui nessa cidade? E aí ele fala
fala que não, que é isso aí. Logo em seguida o Crocodile chega e pergunta, lê em voz alta o que tá escrito aí nesse poneglyph. E ela começa a ler, no ano tal, aconteceu tal coisa. No outro ano foi fundada a cidade. Começa a ler e parece ser a história do reino de Alabasta. E aí o Crocodile fala, não é isso que eu quero. Ela fala, não, aqui só tem a história de Alabasta, não tem nenhuma menção da arma Pluton. E aí o Crocodile fala assim, bom, uma pena, né? Era só isso que eu queria, era só isso que você tinha serventia, então acabou nossa parceria aqui. E ele ataca ela. Ela tenta assim, não, eu sei o seu ponto fraco, tal, ele tenta jogar uma água nele, e aí ela é trucidada, ele literalmente perfura ela e acabou. Um ponto importante que, tipo, não vai voltar muito na frente, mas você vai se lembrar disso. Uhum. O Crocodile, o gancho dele é venenoso. Uhum. O gancho que ele usa na mão é venenoso e ele usa esse gancho no Luffy. Sim. E o Luffy, ele é afetado por esse veneno mesmo, ele sendo de borracha e tudo. Sim. E isso é uma das coisas que faz ele perder pela segunda vez, porque Sim. o corpo dele está fraco por causa desse veneno. Exatamente. Aquele gancho, eu confesso que eu não sei se é uma referência a alguma coisa, mas ele tem um design muito específico, né? É tipo um sino dourado na mão do Crocodile e é um gancho com furinhos na estrutura dele. Eu nunca tinha visto algo assim, mas é muito específico o design. E aí, o Crocodile derrotou a Robin e o Luffy acorda, fala que foi um bom cochilo e vai pra cima do Crocodile de novo, vai atrás do Crocodile. Vê o salão dos tesouros assim, tem tipo uma entradinha, ele falou, não, parece um buraco de um crocodilo. E aí vai. E aí ele vai atrás do Crocodile lá. Enquanto isso, o Rei Cobra, ele ativou um mecanismo de defesa do salão de tesouros. E aí começa a ruir o templo. E aí ele explica, eu vou enterrar você aqui comigo, tô nem aí. E aí o Crocodile fala assim, não acontece nada comigo, eu me viro, não importa o que aconteça. Eu sou literalmente feito de areia, mano. Eu transformo tudo em areia se for necessário, mas eu tô de boa. E aí o Rei Cobra fala, não, tá bom, eu não pretendo entregar pra você isso aqui que a gente tá fazendo, então eu vou ativar o negócio. O Luffy chega e ele dá um socão no Crocodile, e o Crocodile nota que ele não tá mais com o barril d'água, né? E aí ele fala assim, não, mas é porque eu já entendi como é que funciona a luta com você. Eu só preciso de umidade, né? Então sangue serve. E ele tá com as mãos ensanguentadas, e ele tá batendo no Crocodile com as mãos tão ensanguentadas que molham a areia do Crocodile. É insano isso, é insano. Essa luta, ela é super criativa, o Luffy tá, tipo, totalmente loucaço nos movimentos dele. Ele tem uma hora que ele vai dar um soco e o Crocodile vai tentar pegar ele com veneno, o Luffy joga o pé pra segurar a própria mão, pra não bater nele, tá ligado? Pra fugir do veneno. Ele tá tentando ao máximo não tomar o veneno e não tomar a mão direita do Crocodile que desidrata por onde passa. É frenética a luta, mas a gente deixa a luta por enquanto de lado. Tem o Mr. Seven e a Miss Father's Day, que eles estão dentro da torre do relógio, ou seja, revela quem é a pessoa que tá com a arma de sapo que tava sendo usada pra pegar o Pel, por exemplo. Eles estão lá dentro e são uma dupla de atiradores. A Tashigi, ela tá comandando ali o batalhãozinho que tá lutando contra os rebeldes. Os caras estão falando assim, não, mas você é infiltrado, você não sei o quê. Os caras falam assim, não, você não tem nenhuma prova que eu sou da Baroque Works. E tem uma camiseta dele escrito Baroque Works nas costas dele. Você não pode me bater num civil e tal, não sei o quê. Aí a Tashigi resolve encarnar o lado policial dela e fala assim, não, bate de acordo com a aparência. Se você achar que é um bandido, bate. Solta essa, mas pra aquele momento ali funciona, já que os caras estão literalmente com camisetas da Baroque Works dizendo que eles são os infiltrados. E aí a Tashigi fala assim, não dá tempo de ficar investigando tudo isso, não. Ela tá passando tanto tempo com o Smoker que o Smoker Sim. consegue identificar um pirata pelo cheiro. Isso, E agora ela consegue identificar um da Baroque Works pelo olhar. É exatamente isso. O Luffy, ele fala pro Crocodile que o Crocodile não entende uma só coisa. E aí ele deixa assim, o Crocodile fica puto. A gente volta pra torre do relógio, é uma bagunça. Começa a ficar indo e voltando entre os pontos. A dupla de atiradores lá em cima vai acender o pavio, porque é um canhão, né? A bomba é um canhão que na verdade vai mirar pro chão, né? Vai mirar pra cidade e vai explodir tudo. A Nami tem um plano, ela fala assim pro Sop ficar... É engraçado, desculpa. Mas essa parte ela fala assim, não, fica assim de costas, assim, desse jeito aqui. Eu tá calculando e o Sop... O que você tá fazendo? Ela fala assim, não, eu tô calculando, dá um tempo, deixa eu pensar aqui. E ela usa o ciclone tempo, porque ela quer criar um ciclone. Eu não sei se ficou claro isso no mangá, mas ela quer criar um ciclone pra sair voando. E ela joga, acerta as joias do Sop e o Sop sai voando. Qual que é a ideia dela? Voltando um pouquinho aonde tava. Cada um se perdeu de uma forma diferente, indo pro lugar que eles tinham que se encontrar. E aí, por sorte, tá o Sanji numa altura e o Zoro em outra altura, mais alta. Nenhum deles tá no mesmo nível. Só que eles não conseguem entrar na torre do
relógio por ali. Eles teriam que ter subido a partir do primeiro andar. Só que a Nami teve essa ideia de cortar um caminho. Jogou o Sop, o Chopper e a Vivi pelo ciclone. Ela conta pro Sanji chutar eles pra cima. Quando chega no Zoro, o Zoro vira a espada ao contrário, na parte que não corta, e joga eles mais pra cima. Cada um tá fazendo o seu melhor individualmente pra conquistar todos juntos essa torre. Uma metalinguagem ferrada da cooperação entre eles, como cada um trabalha de forma diferente pra todos chegarem ali. E eles começam a ir e voltar, e vai pra luta do Luffy, e volta pra que é o que eles estão fazendo. O Luffy explica que o Crocodile não entende que eles não estão fazendo algo necessariamente lógico. O que eles estão fazendo é, enquanto a Vivi lutar, eles vão lutar também. E se eles morrerem por isso, que seja. E aí, a luta tá chegando no seu ápice, o Crocodile tá muito puto. O Crocodile fica muito nervoso com esse discurso do Luffy. Começa a falar que ele não entende, que esses piratas sonhadores vai ficando aos poucos mais raro na Grand Line porque morrem cedo, são idiotas e tal, não sei o quê. Mas a Vivi finalmente tá no topo da torre e ela vai lá e derrota os dois caras e corta o pavio. Só que na hora que ela corta o pavio, ela ouve um tic-tac, tic-tac. E o Crocodile nessa hora revela pro Luffy também que, como ele é um cara precavido, já deixou isso muito claro, além do canhão, ele tem um timer na bomba que ela vai explodir de um jeito ou de outro. E ela tem um raio de explosão tão grande que vai pegar a população de um jeito ou de outro. Não tantos quanto, mas também vai fazer um dano considerável. Tá todo mundo perdendo a esperança nesse momento. Tá todo mundo falando, não é possível. Tem um timer também além disso, mas aparece uma pessoa atrás da Vivi. Uma figura de uma pessoa, né, nesse momento. O Luffy levanta e fala que o Crocodile não consegue derrotar ele. O Luffy fala que ele é o homem que vai virar o rei dos piratas. Então, o Crocodile não consegue derrotar ele. O Crocodile fala que cão que ladra não morde, mas o Luffy prova que ele tá falando sério. Ao Crocodile tentar dar um soco nele, ele quebra a garra do Crocodile. Ele pega com o pé e joga no chão e quebrou a garra do veneno. Essas quebras de coisas físicas, o Oda gosta de fazer bastante figura de linguagem. Tipo, o vilão, ele perde algo físico que representa ele quando ele tá pra ser derrotado, entendeu? Então ele quebrar aquela garra de veneno, que eu não sei se vocês percebem, mas o Crocodile, apesar de ser o nome dele ser Crocodile, e apesar de ser de areia, ele é um escorpião do deserto. É por isso que tem uma garra de veneno. Então você tá quebrando a cauda do escorpião, falando assim, você não pica mais. É por isso. Tem um flashback da Vivi com o Pel. Desde pequeno, ele falando sobre o quão importante é pra ele proteger a Vivi, né? Ou seja, além de proteger o reino, ele sentia aquela compaixão, aquela empatia pela Vivi, que ele se importa de verdade com ela, né? Que defender Alabasta foi a maior honra da vida dele. E aí ele pega a bomba com os pés, ele é muito forte, o Pel, né? Ele era um dos maiores guerreiros, né? E ele sobe aos céus, e aí quando ele sobe aos céus, ele fala que ele é o espírito guardião de Alabasta, o Falcão, porque tem umas estátuas de Falcão na cidade. Aquele que derrota os inimigos da Casa Real. E aí, quando cai uma das estátuas lá do palácio e quebra ela, a bomba explode. É uma página dupla muito linda essa aí, é um clarão que todo mundo vê, só que a explosão é muito grande, chega até a derrubar alguns prédios e tudo mais, mas não atinge o chão, que é onde tá o povo. Depois que acaba a explosão, esse ponto aí é bem emotivo, porque a explosão passa e o povo continua lutando, e a Vivi começa a gritar, pedindo pra eles pararem de lutar, mas ninguém consegue ouvir o que a Vivi tá falando. No anime, essa parte é bem bonita, eu vou colocar lá no grupo do Discord depois, ela é bem bonita essa parte, da Vivi continuando gritando, enquanto ninguém ouve ela. Então todo mundo... E não só isso, mas no anime a dublagem tá maravilhosa. Sim. Nessa cena. A Nossa. Vivi gritando na torre lá, parem de lutar. É, fica a dica que existe um filme chamado Episode of Alabasta, que é meio que um filme de 1h30, uma coisa assim que resume Alabasta inteira. E é super bem animado e tal, vale a pena dar uma assistida nesse. É meio que o segundo desse, né? Teve um que foi o filme do Chopper, que resumiu o Run Esse inteira. do Chopper eu não recomendo. Ok. É bem legal o Episode of Alabasta. Ele corta muita coisa. Do mangá mesmo, ele não serve pra você assistir a primeira vez. Mas se você já leu, você vai ver uns momentos bem emotivos ali naquele filme. Volta pra luta do Luffy contra o Crocodile. O Crocodile fala que o Luffy não é ninguém, vindo de lugar nenhum, e continua lutando como se fosse, sabe, algo. E o Luffy continua falando, eu vou te superar, eu vou te superar. E aí, o Crocodile, ele tá preparado pra dar os golpes mais fortes dele. Ele chega aí pros ares, porque ele vai tentar dar uns golpes pro chão, pra destruir o Luffy. Só que aí o Luffy se
se infla feito um balão. Eu acho muito legal que quando ele tava lá em cima, ele chega a beber um monte de água, fica um balãozão, o Crocodile fica puto, né? E fala assim, por que você não leva isso a sério? E o Luffy olha muito sério pra ele e fala assim, eu tô levando a sério a luta, eu nunca estive brincando aqui. É que é o jeito que o Luffy luta, é cômico pra quem tá olhando de fora, mas ele tá lutando a sério, tá lutando pelos amigos dele. Mas aí o Luffy se infla com um balão, se enrola, e aí solta o ar e sai voando porque ele quer alcançar o Crocodile. E aí ele começa um golpe que é tipo a metralhadora de borracha, só que ele chama de tempestade de borracha. É um pouco de figura de linguagem com o fato de, tipo, eles estarem vivendo uma seca e tudo mais. E aí o Luffy vai derrotar o Crocodile com uma tempestade. E aí ele começa a socar o Crocodile tanto, mas tanto, que ele quebra o teto do salão. E aquele teto do salão é o chão de Alabasta, tá entendendo? Eles estavam todo o tempo no subterrâneo. E o Crocodile é lançado aos ares. A Vivi, nessa hora que vê o Crocodile voando, se lembra do Luffy falando, não, entendi o que está passando. Então tudo que eu tenho que fazer é chutar a bunda desse Crocodile, né? E ele tava falando isso ali de um Shichibukai. Ele tava falando isso de um dos 7 corsários que são os piratas mais fortes que trabalham pro governo. O que ele tava falando ali era impossível, você tá entendendo? Ela tava vivendo um dilema que era o reino dela tava sendo corrompido e roubado por um cara que era invencível. E o Luffy falou, a única coisa que eu tenho que fazer é derrotar esse cara, então eu vou. E ali naquele momento tá se concretizando tudo aquilo ali, tá entendendo? Aquela frase que o Luffy falou de forma totalmente despretensiosa, tá virando realidade. Tá o Crocodile, o cara que ela viu, quão poderoso ele é, tá voando derrotado. Os chapéus de palha, na hora, entendem que se o Crocodile tá voando, significa que o Luffy venceu. E todos eles comemoram ao mesmo tempo. A Vivi se ajoelha e começa a chorar, porque ela não tem mais inimigos. Não tem. O Crocodile era o último. Mas não tem por que ter mais luta nesse momento. Ela tem que entender que, tipo assim, foi destravada a última chave ali, o último cadeado pra resolver o problema. E ela dá um último grito sobre pararem de lutar, só que nesse momento é como se fosse uma câmera. É quase um drone. O Oda faz um dinamismo, distorce a imagem, se afastando de Alabasta, como se fosse uma câmera indo pro céu. E aí, o Kouza, que tá machucado, tá caído ali, tomou o tiro, ele tem um flashback do pai dele falando que não era pra duvidar do rei, porque a chuva ia vir. Esse aqui é o plano de cima. É incrível. Assim, não era pra duvidar do rei, porque a chuva viria. E aí a chuva vem, e a guerra acaba. Aquele país desértico que sofreu tanto na seca, acaba com o vilão desse país voando aos céus, totalmente derrotado, e mais emblemático do que tudo, o vilão de areia sendo derrotado e a chuva caindo de volta, depois de muito tempo sem chover. A gente vai entrar numa discussão daqui a pouco sobre o que causou essa chuva em específico. Era o Crocodile que tava o tempo todo mantendo tudo seco pra não chover. O que ele fazia? Era o pó da chuva lá, que ele usou todo aquele plot lá pra enganar a população, mas é fato que choveu. A chuva ia vir, o velhinho lá de Yuba acreditou nisso e ela veio. E o Kouza percebe que ele tava errado nesse momento, né? Nesse momento, os gritos da Vivi chegam no ouvido de todo mundo. Todo mundo ouve que tava a princesa de Alabasta esse tempo todo na torre do relógio, gritando e chorando, pedindo pra todo mundo parar de lutar. Tem um povo que tá meio assim, não, mas não é possível, tentando entender tudo que aconteceu nesse último momento, mas a Vivi fala que a chuva vai voltar a cair agora e que o pesadelo acabou. O Rei Cobra, dentro do salão de tesouro que tá desabando, lembrando, né? Ele agradece o Luffy, ele responde com um sorriso e fala assim, não foi um problema. E o Shaka, que é o outro guerreiro, assim como o Pel era o Falcão, o Shaka era o Chacal, ele pede pros soldados reais largarem as armas. Ou seja, acabou a luta de verdade agora. Não é pra continuar. E a marinha já foi aos poucos se livrando dos infiltrados da Baruch Works. O Igaran, que já tinha mostrado que ele tava vivo de novo, né? Ele aparece agora, que era o Mr. 8, eu acho que era, não lembro. Ele aparece com a criança, aquela criancinha que enxergou toda a farsa e tava tentando explicar pra galera e desmaiou. Ele chega com aquela criança e a criança fala, pessoal, vocês entenderam errado, tinha um cara se passando pelo rei, era isso. E o Kouza confirma, ou seja, aos poucos, todo mundo vai largando as armas e ouvindo a história, e aí começa um monte de ficha cair. Caraca, a gente foi manipulado ao extremo, mas acabou. Não importa se era verdade ou não, o que importa é agora acabou, a chuva vai voltar a cair. Como tá rolando tudo isso aí no centro da cidade, os chapéus de palha falam pra Vivi que ela tem que ir lá, junto com o Rei Cobra. O Rei Cobra chegou, o Luffy, ele fala assim, mesmo acabado, mesmo com o corpo dele todo detonado, ele carregou 2 pessoas pra fora do salão. Então o mínimo que eu podia fazer é trazer ele até aqui, até os companheiros. E aí o Rei Cobra trouxe o resto do caminho. Os chapéus de palha falam assim, vocês deviam ir lá pro centro da cidade pra contar pros outros pessoas, porque eles precisam dos reis agora, eles precisam da família real, dos líderes, pra pôr um ponto final nisso, né? A Vivi tenta chamar eles
eles, chapéus de palha também, né? Fala, não, então eles precisam saber da luta que vocês travaram. E aí o Sanji fala que eles são piratas, ninguém precisa saber o que piratas fazem, eles são criminosos, eles são os perseguidos, entendeu? Que precisa... Piratas não são heróis. Não são heróis, o que precisa é dos líderes deles voltarem e acalmarem o povo. O Rei Cobra e a Vivi se afastam, todos eles desmaiam de cansaço, tá todo mundo dormindo no meio da rua, enquanto os outros foram lá falar com o resto do povo. O Kouza tenta pedir desculpas pelos erros dele, né? Ele fala que ele acreditou, ele teve a convicção de que fazer as coisas daquele jeito iam dar certo, mas ele acabou causando mais mal do que bem. Mas o rei, falando como um rei, comenta que eles não podem fazer nada sobre o passado ali, né? O que eles podem fazer é só viver dali em diante e não ficar remoendo o que eles fizeram. E aí, todo mundo comemorando o fim da batalha, né? Mas essa batalha mostra os dois lados dela, que é a batalha que iria pra entrar pra história de como o rei e a Vivi, o Palácio Real e a Marinha estavam insistindo em derrotar o vilão, e ao mesmo tempo acaba também a batalha que nunca deve ser contada, que são os chapéus de palha desmaiados ali porque carregaram o país nas costas naquele momento, né? E eles nem querem, né? Eles nem queriam isso de verdade, eles não querem a fama disso, eles só querem ajudar uma amiga. A Tashigi não deixa prenderem os chapéus de palha. Os caras ficam putos, os outros marinheiros falam, pô, mas é a nossa oportunidade de prender eles. Ela fala que não. Mostra vários lugares de Alabasta que a gente viu até agora comemorando a chuva. O velhinho de Yuba, né, o pai do Kouza, ele olha pro céu, vê a chuva e fala assim, viu? Foi só 3 anos. 3 anos que demorou sem chuva e o cara era um gordinho. Ele era um gordinho e ele virou, nossa, esquelético. E ele falou, não, só 3 anos que eu tive que passar por isso. Mas ele manteve a fé e conseguiu. É curioso, né, essas mensagens do Oda, porque, tipo assim, não é conformista. Ele queria, na verdade, que o povo tentasse se entender. Talvez se eles tivessem dialogado entre si, eles teriam mais cedo descoberto o plano do Crocodile e tudo mais. Mas por eles quererem tão prontamente apontar um culpado, eles apontaram um pro outro e aí aconteceu a guerra, né? Eu gosto dessa parte aqui que coloca assim, o Igaran e a Vivi estão falando sobre o Pel, sobre como foi um guerreiro muito honrado e tudo mais. O Smoker, ele vai ter que falar com o quartel-general. Tanto é que já mandaram uma capitã, eu esqueci o nome dela agora, mas a capitã do quartel-general pra ir falar lá com ele. Eu esqueci o nome da capitã também, mas Hina. é aquela... Hina. É, tipo isso. Mas é que o poder da fruta dela é que ela passa o braço pelas pessoas e prende elas, né? Ô, louco. Que bom, né? Esse poder pra ser um policial. Não faço ideia, é isso? Eu tenho quase certeza que já mostrou. Tenho quase certeza que mostrou, tipo, em Logtown. Ah, pode ser. Pode ser, é verdade. Tenho quase certeza. Pode ser. Mas é ela, e aí ela tá ali junto dele, né? E a Tashigi tá pedindo desculpas por ter feito o que fez. Falou, não prendi os chapéus de palha, eu ajudei eles. E aí o Smoker, isso é um ponto que eu queria levantar. Isso se fala muito nos marinheiros e tudo mais, que é sobre qual tipo de justiça que eles buscam. Não é só justiça. Todos eles, a partir de tal ranking, tem na jaqueta deles o kanji de justiça. Só que cada um tem uma justiça diferente que eles seguem. Isso é um tema de One Piece. Qual é o tipo de justiça que você segue? O Smoker pergunta pra Tashigi, mas se você fez isso, não foi de acordo com a sua justiça? E a Tashigi fala que não foi. Ela queria prender os chapéus de palha. Por que ela ajudou eles e por que ela não prendeu? Porque era tudo o que ela podia fazer naquele momento. Era o que ela era capaz de fazer. Ela queria parar a bombas, mas ela não conseguiu. Ela queria parar a Nico Robin, mas não conseguiu. Ela foi derrotada vez atrás de vez atrás de vez. E aí os chapéus de palha foram e eles conseguiam fazer. Então nada mais justo do que ela deixar eles fazerem. Se ela conseguisse fazer por si, ela teria feito e ainda prenderia os chapéus de palha. Então o que ela precisa fazer é melhorar. O Smoker até dá uma bronca nela e fala que se você se sente inconformado o suficiente pra chorar, pense nisso e melhore pra próxima vez você conseguir fazer o que você queria fazer de acordo com a sua justiça. Tem uma ligação do quartel-general pro Smoker agradecendo ele por ter derrotado o Crocodile. E o Smoker fala assim, não, vocês não leram o meu relatório? Quem derrotou o Crocodile foram os chapéus de palha. Falou, não, você vai ganhar uma medalha, vocês vão subir de rank, você e a sua tenente-coronel, né? Alguma coisa assim, a Tashigi. E ele é capitão e cada um deles vai subir um ranking por causa disso. A capitã Hina tá falando, só aceita e acabou. Eles não vão falar pro mundo que uns piratas salvaram um reino. Você que salvou. Você vai ser a imagem dessa resgate e você vai subir de rank. Acabou. É só se agradecer quieto. E aí ele fala assim pro quartel-general, ah, tá bom, então fala pra eles que eu mandei eles a merda. E desliga o Dendemushi. Ou seja, ele vai receber todas as honrarias e tudo mais, mas ele não tá nem aí. Os chapéus de palha já se recuperaram, aos poucos, cada um deles acordando, e eles estão sendo protegidos da marinha no Palácio Real. A marinha falando, vocês estão abrigando os chapéus de
de palha aí e tal, não sei o quê. E aí o Shaka fala, não, prova que a gente tá abrigando eles. E aí tá o Sanji e o Sop subindo. Opa, tô aqui, pessoal. Ah, obrigado, sejam bem-vindos de volta e tal. E eles entram e beleza. E a marinha tá puta tentando entrar, mas eles não podem entrar porque é um reino, né? Ali é um negócio real. Teoricamente é um dos poucos lugares onde eles não têm jurisdição. Tem um banquete que foi montado pra os Chapéus de Palha, pra agradecer os Chapéus de Palha. Tem uma cena muito bobinha, mas que eu gosto muito. Eu sempre volto nessa cena e leio de novo ela, porque é muito boa. Que é o seguinte, os guardas que estão protegendo o salão de comida, né, de jantar, eles estão vendo os Chapéus de Palha comendo feito porcos. E eles assim, não é possível, esses caras são uns mal educados, eles são terríveis. Como que a princesa Vivi gosta deles? É ridículo isso e tal. E aí eles ficam vendo o Luffy fazendo besteira, o Luffy se inflando e comendo mais ainda e fazendo graça, até uma hora que os próprios guardas começam a rir também, né, e participar do banquete de forma ativa ali, ou seja, é impossível você ficar perto de uma galera tão boa energia quanto eles e não entender o que faz as pessoas sentirem empatia por eles, né. Tem uma cena idiota no banho, em que cada um deles tá no banho e o Sanji quer espiar, aí no final todo mundo espia as meninas, a Nami mostra a toalha e cobra 10 mil berries de cada um, só que o importante é, ela fala pra Vivi que eles vão embora, então a Vivi precisa se decidir o que ela quer fazer da vida o quanto antes. O Cobra, ele agradece, ele abaixa a cabeça e agradece os Chapéus de Palha por tudo que eles fizeram. Essa parte é muito boa. O Igaran fala que o rei cometeu um ato grave ao abaixar a cabeça, porque um rei não abaixa a cabeça, né? E aí o Rei Cobra, ele diz que rank, patente, essa posição social é algo que você se veste por cima das roupas, mas que eles estão no banho naquele momento e não existe rei nu. O que ele tá fazendo ali, ele tá agradecendo como um pai e como um morador de Alabasta. Ou seja, ele não tá com uma coroa, ele não tá nada, ele é só um cara ali agradecendo as pessoas que salvaram ele. E aquele é o único agradecimento que eles vão ter. E é o único que eles precisam, saber que eles fizeram o certo naquele momento. Os Chapéus de Palha estão se preparando pra ir embora depois do banho. O Luffy até fala, tá bom, depois da próxima refeição a gente vai embora. Eles, não, vamos embora agora, vai ter que ser agora, não tem jeito. O Igaran recebe os novos cartazes de procurado do Luffy. Por quê? A marinha não pode admitir que eles derrotaram o Crocodile. Por quê? O Crocodile, ele era um Shichibukai, ele tinha uma permissão do governo. Com a permissão do governo que ele tinha de ser pirata, ele executou maldades. Ou seja, esse sistema deles começou a mostrar a primeira rachadura, você tá entendendo? Será que é o certo a se manter um sistema em que piratas podem ser piratas? O primeiro já mostrou ser corrompido e praticamente destruir um dos reinos. Os reinos participam dessas decisões. Será que os outros reinos vão falar assim, você vai deixar os caras serem piratas, eles vão dominar o nosso reino? Fazer todo um plot pra um golpe de estado e tomar? Então, é ruim pra eles mostrarem isso. Só que é pior ainda deixar o Luffy solto. Então, eles aumentam a recompensa do Luffy e dão uma pro Zoro. O Luffy tinha uma recompensa de 30 milhões e aí sobe pra 100 milhões. É uma recompensa muito alta e muito mais alta do que tava. E o Zoro ganha direto uma de 60 milhões. O Igaran fica preocupadíssimo e tudo mais, mas a Vivi fala, calma, eles já foram embora. Só que antes disso, mostra um flashback antes deles irem embora. Os Chapéus de Palha receberam uma ligação do Bon Clay. Tem que deixar claro que o Bon Clay é o nome dele. Ele era antigamente conhecido como Mr. Two, que era o Okama que se transformava no rosto das pessoas. O Bon Clay explica que ele protegeu o barco dos Chapéus de Palha, porque a marinha tava procurando em todo lugar e não achava o barco dos Chapéus de Palha. Mas é porque o Bon Clay ficou em cima do barco protegendo. A Vivi perguntou pros Chapéus de Palha antes deles partirem o que ela devia fazer, como se eles pudessem responder isso, você entende? Não podem responder. É ela que tem que saber a resposta. A Nami fala assim, a gente vai fazer um negócio aqui e você vai ter 12 horas pra decidir, porque a gente vai pegar o barco onde ele tá, que é no leito do rio, a gente vai descer o rio, vai dar a volta inteira em Alabasta e vai passar aqui no porto perto, e aí você decide. Se você quiser, a gente vai até o porto e você sobe e você se torna uma de nós. A Vivi não consegue dormir pensando se ela devia se tornar uma pirata. Ela nunca sonhou com isso. Nunca pensou em ser uma princesa como algo chato, como algo tedioso. Ela gosta do trabalho dela, que é cuidar do reino. Mas é a primeira noite em silêncio que ela vive. É a primeira noite que não tem ninguém tentando atacar a geladeira, não tem o cozinheiro defendendo, a navegadora atacando travesseiro neles. Ela tá pela primeira vez em muito tempo na cama dela, que deve ser uma cama muito boa. Queria ter uma cama de um palácio. Mas ela tá pela primeira vez numa cama confortável, em segurança e em silêncio. Então ela tá pensando, os Chapéus de Palha estão partindo e a marinha já sabe onde eles estão. A Vivi, no outro dia, eu gosto muito dessa página, ela se prepara pra cerimônia oficial de Coming of Age, tipo uma de debutante, né? Tipo, como ela ficou fora boa
parte da adolescência dela, ela voltou atrasada pra essa cerimônia de debutante. Então eles estão fazendo isso agora, aproveitando que ela voltou. Enquanto os Chapéus de Palha estão fugindo da marinha. Os Chapéus de Palha estão praticamente encurralados pelo Full Body, que é o tenente que tretou com o Sanji no restaurante, no Baratier, e pelo Django, o hipnotizador, que era do Capitão Kuro no arco do Usopp. Agora os dois como marinheiros reformados, um como marinheiro reformado, outro como um novo marinheiro, né? E junto deles tá a Hina, a capitã, que o Zor deu o spoiler do poder dela, que o poder dela com certeza Não só ia ser foi revelado spoiler. daqui a Não 600 foi capítulos, e agora a gente já sabe. Não foi spoiler. Mas o Mr. Two, ele tem medo da Capitã Hina. E ele precisa ir embora, ele quer fugir. Só que como o Luffy tá fazendo isso, tá enfrentando a marinha por mais tempo por uma amiga, o Mr. Two, o Bon Clay, fala: não, se for por um amigo, eu vou ajudar vocês, porque nós somos amigos também, e é isso que significa amizade. E aí ele distrai a marinha com as aparências dos Chapéus de Palha, então tá distraindo a marinha indo pra lá. É muito bom isso, é uma despedida muito boa pro Bon Clay. No palácio, o Igaran tentou entrar no lugar que a Vivi tava se preparando com a roupa e tudo mais, e aí a esposa dele ataca umas coisas nele assim, aí ele foge antes que apanhe, aí ele, beleza, aí ele olha pro rei, e o rei tá tipo todo com vários hematomas assim, e ele fala: sua esposa é muito malvada. Ou seja, o rei também já tentou, tava super preocupado com a Vivi e tudo mais. A Vivi sai e ela fala que ela tem algo pra contar pro pai dela e pro Igaran. Essa hora que você fica assim, ó, ela vai contar que ela vai embora com os Chapéus de Palha, ela vai ser uma pirata, aí a gente volta pro mar, o Bon Clay tá indo embora, levando a marinha junto, começa a cerimônia da Vivi, e ela começa a falar no Dendemushi. Ah, eu ganhei o Dendemushi, peraí. É o Dendemushi do Ace, entendeu? Muito bom. Você atende assim, então. Ela começa a falar no Dendemushi, os Chapéus de Palha começam a ouvir o discurso, e eles falam assim: ela deve estar falando lá a partir de Alubarna, na capital, então já era, ela ficou lá, né, ela decidiu que vai ficar lá. Mas o Luffy insiste, o Luffy fala assim: não, ela é uma de nós, vamos ficar aqui. Aí mostra que quem tá em Alubarna, na capital, é o Igaran vestido de Vivi, e a Vivi em si tá lá no porto, que ela combinou com os Chapéus de Palha, só que ela tá lá pra se despedir deles, e ela fala isso, e o povo inteiro tá ouvindo isso. Com quem que ela tá falando? O que que tá acontecendo? É muito bom isso. A Vivi pede desculpas por não poder ir junto deles, mas é que ela ama muito o país dela, e ela tá falando isso pro país ouvir, tá entendendo? O país inteiro tá ouvindo que ela tá escolhendo não viver uma aventura naquele barquinho pequeno que ela viu no meio das trevas, porque ela ama o país dela. Respira, Ed. Tá tudo bem, tá tudo bem. Só que ela quer saber uma coisa, né? Ela quer saber se eles se verem novamente, se ainda vão chamar ela de amiga. Porque ela recusou. Ela recusou o convite, né? Aí o Luffy tá pronto pra dizer que sim. Ele tá louco pra dizer que sim. Só que a marinha já tá assim: peraí, a princesa tem relação com esses piratas? E a Nami segura o Luffy, fala: você não pode. A gente tem que ir embora em silêncio. Se a marinha descobre da relação entre nós, ela vai ter problemas. E aí o Luffy lembra que quando eles encontraram o Bon Clay, o Mr. Two, ele se passou por eles tiveram que descobrir uma forma de lidar com aquele problema. E aí eles decidiram marcar no braço esquerdo deles um X, que representaria a amizade entre eles e que fazia parte do bando, e não era um impostor. E aí, minha camiseta, olha, eu tenho camiseta aqui. Gostei. Eles só levantam a mão esquerda em silêncio com o X, e aí a Vivi e o Karu também levantam, e é tudo que eles precisam dizer naquele momento. O Daniel não tá aqui com a gente, mas o Daniel tem esse X tatuado no braço. Quem me deu de presente essa camiseta foi minha mãe. Minha mãe adora Alabasta, ela ama esse arco de paixão. Ela queria muito tatuar o X, só que eu falei assim: mãe, o X talvez não, porque fica tão visível assim. Eu já vi as pessoas que tatuam essa imagem aqui ao redor da perna. É tipo assim, cada um dos Chapéus de Palha e tudo mais, né? Mas é isso, o X é o símbolo de que você é um dos companheiros, independente do que aconteça. Esse é o fim de Alabasta. A gente vai começar um outro arco logo em seguida. Vamos comentar os feelings e tudo mais, né? Eu sei que agora o Zor também tá atualizado no mangá e tudo mais, então ultrapassa. Mas eu sei que, tipo assim, quando aconteceu o fim de Alabasta, eu lembro o quão devastado eu fiquei da Vivi não ir junto. Que eu falei assim: a Vivi é um chapéu de palha, a partir de agora é. E ela tem todo o desenvolvimento de um personagem, ela é amiga deles, ela se importa com eles, ela ensinou coisas importantes pro Luffy, de como ser um líder de verdade, que o líder às vezes tem que
sofrer no lugar dos seus subordinados, mas esse é o papel de um líder. E o Luffy aprende muito com isso. E aí muita gente fala assim, não, mas ela seria o quê? Você vê, tipo, a Nami é a navegadora, o Sanji é o cozinheiro, o Chopper é o médico, cada um deles tem uma, né? Eu não ligo por que ela seria. Eu só queria ela junto lá, entendeu? Mesmo que ela não tivesse, tipo, uma função, se fosse pra dar uma função pra ela, seria a de... Eu falei uma palavra pra isso, e daí agora eu esqueci qual palavra. A pessoa de RI. Diplomata, assim. Isso, diplomata. Ela seria a diplomata do grupo, é a responsável por fazer essas conexões do grupo com outros grupos maiores e pra, tipo, manter a paz e não entrar em guerra com absolutamente todo mundo que vê pela frente. Uhum, faz sentido. Eu assisti Alabasta quando eu era muito jovem, tinha, sei lá, 13 anos, talvez. E eu parei de assistir One Piece depois disso, por muitos anos. E aí eu voltei, aí eu assisti Alabasta de novo, e aí eu parei de assistir de novo. Ou seja, Alabasta eu assisti umas 2 vezes, e aí casei, e aí com a minha esposa a gente assistiu tudo. Eu falei, não, agora vamos assistir. Mas Alabasta é tão bom, e é um fim tão apoteótico, sabe? É tão filosófico. O Crocodile sendo lançado pros céus, e a chuva vindo, e o velhinho de Uba falando que só levou 3 anos, e do quanto ele sofreu, quanto que aqueles 3 anos cobraram da vida dele. E ele fala, só 3 anos. Me marcou muito esse arco na época. Minha mãe assistiu, minha mãe gostou muito. Ela me deu essa camiseta que ela adora. Ela me deu um copo também que tem essa mesma imagem, que a minha mãe adora. Tudo que ela pode, ela põe a imagem dos chapéus de palha levantando o X. Isso aqui eu ganhei dos meus padrinhos de casamento ontem, mas é isso aqui e a fruta do Luffy. E isso aqui acende, por algum motivo. Místico. Olha, que legal, demais. Não é isso, que vocês querem falar alguma coisa ou vamos pro próximo? Então, eu vou ter que sair. Eu não vou conseguir ficar pro começo do próximo arco. Mas pode falar primeiro, Del, o que você achou, porque eu já li faz tempo, o Ed sabe o que eu achei. Pode falar primeiro. O Zor, ele tava lendo igual você, Gabi. Aí do nada ele falou assim, eu vou ligar o turbo e eu vou ler 300 capítulos por semana e eu vou acabar. E aí porque eu tava assim, tipo, eu quero terminar One Piece esse ano. E isso foi, tipo assim, em dezembro. 29 de dezembro de 2022. Era tipo assim, Natal. Eu estava tipo, ok, Natal, eu tô no capítulo 650. Dá pra chegar. E daí eu li tipo 400. Não, monstro. Incrível, Muito incrível. pra acompanhar o filme, alguma coisa assim? Tu queria Não, assistir o filme, eu não? assisti o filme antes. Não. Eu queria assistir o filme no cinema. E daí eu falei, ok, eu vou ler pelo menos até o ponto que eu conheço os personagens do filme. Porque daí eu não recebo spoiler. Só que daí o filme ia sair de cartaz. E daí eu falei, eu não ligo tanto assim pra spoiler. E daí eu fui e vi o filme, não conhecia metade dos personagens. Levei uns spoilers que não fez tanta diferença porque eu não tinha contexto. E foi top. O filme é ótimo, o filme Red é bom. Eu gosto muito disso de One Piece, porque às vezes eu tenho amigos que começam a ler, começam a assistir, que eu vou tentar convencer eles a vir aqui pro clube, alguns que estão assistindo. Acho que assistindo eu consigo fazer a conversão e aí eu falo assim, não, até esse episódio aqui você assiste e acompanha com a gente. E aí eles, não, mas o que tá acontecendo agora? E eu falo assim, se eu te contar o que tá acontecendo no capítulo agora, você não tem ferramentas o suficiente pra entender. Vai ser um spoiler muito sem contexto, muito, muito. Porque a gente tá falando de pessoas e eventos e lugares com tais específicas condições que você não tem nem ideia do que é. É isso que é muito louco, porque o One Piece tem tantos capítulos e tantos personagens que o último capítulo do semanal que lançou tem muitos personagens importantes que fizeram coisas importantes nele e nenhum, tipo, o Luffy a gente conhece agora. Tipo, o Luffy e o Zoro que a Sim, gente concordo, conhece concordo. agora. O resto são todas pessoas que vão vir ainda. Então, tem alguns spoilers que impactam bastante, mesmo você, tipo, não conhecendo? Sim. Mas tem outros que é tipo assim, ah, interessante, isso acontece, eu não entendi absolutamente nada. Pode falar, Gabi, o que você achou de Alabasta primeiro, tipo, vou deixar um, tipo, joinha, gostei. Assim, quando eu fui lendo, tipo, que apareceu de novo nesse finalzinho o Luffy sendo super desidratado, que numa mumiazinha. Uhum. Lembra que o bracinho dele ficou todo ressecado, Sim. meio... Aí aconteceu de novo, só que com o rostinho. Crocodile, ele morreu mesmo, né? Não, Não. Não, ele só foi derrotado nos ares e pronto. ele foi derrotado, ele é levado pela marinha agora. Ah, tá. É. Eu fiquei pensando nisso. Só que ele perde o posto de Shichibukai dele. A Tashigi até falou assim, ó, agora baseado na convenção não sei que lá de proteção dos reinos, você perdeu seu posto de Shichibukai. E como tava chovendo depois que ele foi derrotado, ele podia ser preso. Ele tá molhado e ele só colocou aquelas algemas, igual eles capturaram o Bug, que você lembra, o Bug ele se divide, mas eles conseguiram capturar o Bug com aquela rede de Kairoseki, né? Eu tava pensando nisso. Tem uma coisinha que eu tava notando, é que meio que continua
pra depois, daquelas historinhas entre os capítulos daquele Hachan, uma coisa sim, assim. sim. Eu tô gostando, achei muito. Verdade, Muito verdade. bonitinho, assim, sabe? Ele tentando conquistar a mulher lá e ela se quer, e gostei disso, achei legal. Essa história de capa do Hachan é uma das poucas que ela volta, tipo, Ela tem depois pagamento. que acaba. Ela tem um pagamento, Ela tipo, tem pagamento. ela vai terminar algum dia, algum capítulo ela vai terminar e vai começar outra história de capa, mas o Hachan, Mas tá ele super volta. longa, né? Sim. Ele tá junto da Kame. Nesse momento ele tá fazendo os takoyaki, né? Que aí, só um ponto. Takoyaki é um bolinho de polvo. E ele é um polvo, só pra deixar claro, né? Ele tá fazendo um negócio estranho. A parada da Vivi, que eu realmente pensei que ela fosse junto, porque como eu não tô pegando spoiler de nada, quando eu vejo One Piece eu tiro pra não pegar nada. Eu pensei que talvez ela entrasse no bando mesmo, porque eu sei que a equipe aumenta, sabe? Só que eu não sei quem. Aí eu imaginei que fosse ela, mas não faria sentido também quando eu tava lendo, porque eu tava shippando ela muito com o... Esqueci o nome, o carinha lá, o Koza. O Ah, o Koza. Koza. É o Koza, Ah, Eu sim, sim, pensei, sim. não, ela tem que ficar porque tem que rolar alguma coisa. Gabriela sendo Gabriela. Aí eu pensei nisso, daí tá, ok, ela ficou. Talvez não por esse motivo, obviamente não, mas foi a minha desculpa pra eu aceitar melhor a situação, mas achei bonitinho o tchauzinho com o X lá, eles mesmos. Porque seria muito angustiante pra mim eles não conseguirem falar pra ela, sem nenhum sinal, eles vão embora, ela fica, eles não me Sim, querem, sim. cruel. Daí eu gostei disso. E é isso aí. O resto é pra depois. Tá bom. Só comentar o que eu achei. Eu amei Arabasta. Eu falo Arabasta porque na tradução que eu li, eles não traduziram o nome pra Alabasta, então tá com a pronúncia, tipo, do japonês mesmo. Então eu me acostumei a falar Arabasta. Eu achei maravilhoso. Eu achei, tipo, pique, fantasia. Assim, é aquele negócio. Se você lê até o Arlong Park, você tem um gostinho do que o One Piece é capaz. Se você lê Arabasta, você fala, isso é o que o One Piece é capaz. Sabe? Sim. Tipo, obviamente, vem muito mais depois disso. E isso é uma coisa muito boa, que ainda é um gostinho de coisas muito boas. Mas é muito bom. É só isso, tipo, tudo é bem construído, os personagens são todos carismáticos, tem meio que uma evolução pessoal de todo mundo, especialmente o Zop e a Nami, que eles são os mais fracos do grupo, e daí eles se unem pra melhorar as forças um do outro. Tipo, o Zop constrói o Climatect pra Nami, e ele, tipo, ele não constrói nada pra ele mesmo, mas ele tem um boostzinho de coragem ali naquela hora, que é uma coisa que ele falta, tipo, ele é conhecido por ser covarde. E daí ele fala, tipo, o Luffy tá morto. Aí, não tá. Eu me recuso a aceitar. Minha única crítica em relação a Arabasta é a Baroque Works, porque eu acho que realmente ela pareceu um campo de testes, assim, e os personagens que funcionam, eles funcionam muito bem. Tem muito personagem que parece estar lá só pra encher linguiça, sabe? Eu acho que os Misters e as Miss, que foi até, sei lá, o 8, assim, você pega os que foram os chefões de Sim. Alabasta, que foi do 1, 2, 3, 4, 5, o 4 junto com a Mulher Topeira, não ligo pra existência deles. Os 5 a Miss Valentine, que foram os de Little Garden, eu achei eles muito mais interessantes Sim, como sim. personagens do que o 4 e a Mulher Topeira, e eles só sumiram. sentido. Mas daí, quanto mais perto do topo foi ficando, ou seja, mais poderosos eram os personagens, mais interessantes eles ficaram, menos o Mr. 1 e a Mulher Espinho. Não gostei dele. Teoricamente eles são os mais fortes, né? Teoricamente eles são os mais fortes, mas daí a Mulher Espinho é derrotada pela Nami. Nada contra a Nami, mas... mas eu amei o Crocodile. Crocodile, top vilões de tudo. Eu adorei ele como antagonista, amei ele como vilão. Mr. Two é um dos meus personagens favoritos de One Piece inteiro. E quando ele foi introduzido, eu fiquei com um pé atrás. Porque você pensa, tipo, representação LGBT do Japão. Será que o Oda vai ser capaz de lidar com esses temas e tal, né? E ele acerta. Sim. Ele não só é uma representação boa, mas ele é foda como personagem. Tipo, ele é poderoso, ele é tipo assim, gays trambiqueiros, sabe? Cometendo crimes de guerra. Não, e você vê, ele luta contra o Sanji. E ele luta contra o Sanji, que é que tipo é um dos mais o fortes braço esquerdo do Luffy, sabe? Exatamente. Esses personagens que funcionam, da Baroque, eles funcionam muito bem. A Robin, a Miss ou Sunday, maravilhosa. A traição dela
com o Crocodile no final, dá pra você notar ali que ela tava fazendo aquilo por algum outro motivo. Que se ela foi capaz de trair o Crocodile ali, mesmo que seja pra salvar a vida dela, é porque ela não tinha ligação nenhuma com o Crocodile. Ela Sim, tava ali por sim. ela, sabe? E eu, pelo menos, quero ver mais disso Sim, faz acontecendo. sentido. Mas os personagens que não funcionaram, eu não ligo pra eles. A E gente tem uns que deleta, né? a E gente tem deleta. muitos, né? E tem muitos dispensáveis, né? Tipo, isso é foda mesmo. Mas os que funcionaram, eu queria que aparecesse mais e não apareceram, que foi o Mr. Tree e a menininha da tinta, que eu A esqueci Golden Week, Miss Golden isso, Week. Miss Golden Week, e o Mr. Five e Miss Valentine. Tipo, os vilões de Little Garden, eu acho que Sim, eles sim, ficariam foram show. ótimos como chefes em Alabasta, sabe? Eles foram super bons mesmo. Zor, uma coisa, faltam 7 capítulos. Eu tô, tipo, 80% do meu arquivo aqui de Cara, roteiro. eu tenho que sair de casa em 5 minutos, não vai rolar. Tá, tranquilo, a gente termina aqui e Beleza. fica Mas, gravado. e eu queria participar porque o próximo arco é um dos arcos controversos. Sim, sim. Só pra a Gabi ter uma noção do que aconteceu. Depois que eu terminei, eu fiz um ranking dos arcos de One Piece. E o próximo arco eu coloquei baixo. E daí o Ed quase me matou. E com razão, porque eu coloquei ele mais baixo do que deveria. Eu reli ele de novo e eu falei, realmente, tipo, ele é um arco bom. Mas quando eu li pela primeira vez, fiquei tipo, Eu vou comentar sobre isso quando a gente chegar, mas quando chegar no momento, não vai ser nesse episódio, vai ser no Sim. próximo. A gente tem um momento que é conflitante, assim. Não sei se muita gente esperava, mas dentro do Mary eles estão discutindo, não, agora a gente vai pra onde, pra não sei o que, não sei o que. Do nada aparece a Nico Robin dentro do barco deles. Ela fala que o Luffy fez algo terrível com ela e ele vai ter que tomar responsabilidade. E tá todo mundo assim, o que você fez? O que aconteceu? E aí ela fala que ela quer entrar no bando a partir de agora. E o Luffy fala que tudo bem. Por quê? Porque ela fala assim que o que ele fez de terrível foi que ele condenou ela à vida. Ele forçou com que ela vivesse quando ela já tava pronta pra morrer. E isso é terrível. Então ele precisa tomar responsabilidade aceitando ela no bando. O Luffy fala pra eles, relaxa, ela não é do mal, né? Não precisa se preocupar, ela não é do mal. E aí cada um deles tá desconfiando de uma certa forma, exceto o Sanji, porque o Sanji já tá, quer que eu traga comida, quer algo, tal, não sei o quê. Mas o resto tá todo mundo assim, não é possível. Você vai fazer parte do bando agora, tem algo de errado com isso, não dá. E ela vai, aos poucos, convencendo cada um deles, fazendo graça e tal. O Sop até tenta, não confio nela e tal. Aí o Luffy fala assim, o Sop, olha isso aqui, Chopper. E aí tá tipo com as mãozinhas dela saindo da cabeça, como se fosse os chifres do Chopper. Pra Nami, ela trouxe um saquinho de tesouro do Crocodile. E aí ela já fica feliz, então já, ok. Tem um problema, eles estão indo pra próxima ilha, né? O Log Pose tá apontando pro céu. Ele tá apontando pra cima. E o Log Pose não deveria apontar sempre, quando você tá numa ilha, ele vai apontar pra próxima ilha que você devia ir. E eles assim, tá apontando pro céu, deve estar com algum problema. Mas a Robin fala, se o Log Pose aponta pra algum lugar, é porque tem uma ilha naquele local. Você não pode nunca desconfiar do Log Pose. Aquilo é uma lei de ferro dentro da navegação dos piratas. Na hora que eles estão falando sobre isso, sobre ter uma ilha no céu, cai um galeão de ponta cabeça ali. Nessa parte, tem uma página dupla do galeão caindo. No mangá, no anime, desculpa, ele dá um puta zoom out gigante assim, e aí o barquinho deles, o Mary, parece pequenininho, e um barco muito grande cai, pra deixar claro quão maior é o barco que tá caindo. E aí, por algum motivo, o narrador, que aí no mangá é um quadrado, né, com texto, coloca um texto que eu até fui atrás da tradução oficial que a Panini tá usando pro texto que ele usa. Todo evento que o homem consegue imaginar é algo que pode vir a acontecer. Físico, Willie Gallon. Esse Willie Gallon, ele não existe no mundo real. Ele não é uma pessoa de verdade. Ele é uma pessoa dentro do mundo de One Piece. E aí agora a gente já tem uma citação desse cara aí pra gente, né? Ou seja, todo evento que o homem consegue imaginar é algo que pode vir a acontecer. Eu já vi várias traduções diferentes sobre essa frase, mas essencialmente tudo que a gente imagina é algo que é possível. E bem na hora que a gente tá falando sobre uma ilha que supostamente tá no céu, né? O Luffy quer provar que tem alguma coisa legal, porque ele quer ir pra ilha no céu, então ele pula lá no galeão, procura algumas coisas ali, e ele acha um mapa que diz Skypiea. E a ilha parece assim uma meia-lua, e tem lugares ali desenhados e tudo mais, como se fosse uma ilha. E se chama Skypiea, é a ilha no céu. Os três mais corajosos do grupo, né? O Luffy, o Zoro e o Sanji, eles equipam um negócio todo improvisado com um barril, assim, pra ir pro fundo do mar, pra ir explorar.
Ao mesmo tempo, chega o rei dos resgates, Majira. Aí, é uma coisa que as pessoas têm condições. O Oda, ele achou que tava fazendo uma piada super engraçada, mas é um pouco... E isso ele aprendeu a melhorar ao longo dos anos. Não é um macaco, é um ser humano o que tá ali. Ele é um homem que parece um macaco. Só que aí ele usa uns estereótipos que definitivamente não é legal. E ele não tá fazendo de forma ofensiva. O Majira não tem nada de negativo dele, mas ele, sei lá, colocar um homem com traços de macaco ali, mas ele se sente orgulho de ser comparado com um macaco. Ele fica feliz de ser comparado. Tanto é que o barco é todo temático de macaco, tem banana, não sei o que lá. Mas é controverso essa parte aí. E aí o Majira, ele acha que tá numa competição pra ver quem pega primeiro as coisas lá do barco que quebrou, né? Eles estão competindo nisso. Do nada, o céu fecha e aparecem umas figuras gigantes, uns seres com asas e com uma lança. Eles estão prontos pra arremessar a lança contra os chapéus de palha. Você vê eles contra as nuvens, porque ficou tudo escuro, né? E aí os chapéus de palha fogem, saem correndo com tudo naquela hora, assim. Ferrou, o que aconteceu? O Zoro e o Sanji começam a bater as pás e começam a tentar fugir o quanto antes. Não seria remo? Remo. Eles estão remando pra fugir. O barco que não deveria precisar de remo, é só uma vela, né? Mas tem que fugir dali o quanto antes. E aí eles fogem, já tá no céu limpo de novo, tranquilo, fala, ufa, que bom, tal, não sei o que. O Majira fala até alguma coisa tipo, o que você achou que era, né? Aí eles percebem que o Majira tá com eles e chutam eles pra fora do barco, o Majira. Eles estão pegando ali o tesouro que eles já tinham conseguido coletar lá do barco. Boa parte daquilo ali é inútil. Só que a Robin conseguiu um Eternal Pose pra uma ilha chamada Jaya. E eles começam a discutir se eles vão pra Jaya ou não. Eles estão lá, vai pra Jaya? Se a gente for, o Log Pose vai atualizar. E aí não vai mais apontar pra Ilha do Céu. E a gente quer ir pra Ilha do Céu. O Luffy decidiu isso. Só que ele fala assim, mas tá bom, a gente vai pra Ilha do Céu, não vai pra Jaya. Mas como que a gente vai pra Ilha do Céu? Não sei, tem que perguntar pra alguém. Talvez alguém em Jaya sabe. Então, decidiram, vão pra Jaya. O clima tá bom, porque Jaya supostamente é uma ilha de primavera, né? Lembrando que as ilhas têm uma estação. E até as gaivotas estão curtindo o clima que tá lá. De tão bom que é o clima. E aí, do nada, as gaivotas caem. E aí, quando caem no barco, mostra que elas tomaram um tiro. Eles nem ouviram o tiro. Como é que tomaram um tiro se não ouviram nada, né? Mostra na ilha, tem um homem com a roupa claramente de atirador. Tá com uma arma na mão. E ele que atirou nas gaivotas. Ele atirou de tão longe, mas tão longe que eles nem ouviram o tiro. Mas ele mirou nas gaivotas e não nos chapéus de palha. Eles estão chegando na cidade de Jaya. Jaya aparentemente era bonita, mas é um hotspot de piratas. Tem barco pirata estacionado ali, né? Atracado no porto. E tá rolando luta na rua. É uma bagunça total. É só pirata. E disputa sobre as apostas que estão rolando o tempo todo, né? Mostra que um pirata tá jogando cartas com o outro. Um fala que o outro roubou. E mata o outro cara que supostamente roubou, né? E aí mostra que o cara que matou é um cara chamado Bellamy. E ele é capitão dos piratas de Bellamy. E tem 55 milhões de recompensa. 55 milhões, a gente já sabe que é ligeiramente menor do que a do Zoro, por exemplo, que é 60 milhões. O Luffy e o Zoro chegaram na cidade e já gostaram dela. Por quê? Porque é uma cidade pirata. Eles gostaram de que tá todo mundo brigando e tudo mais, né? Eles não viram o terror que o Sop e os demais estão vendo ali, né? Só que a Nami tá preocupada, então ela vai junto deles pra prometer que eles não vão se meter em confusão, porque se eles meterem em confusão, pode ser que seja demais até pra eles. Então, ela força eles a prometer que não vão entrar em briga. A Robin desapareceu. Assim que eles atracaram, a Robin desapareceu. Falou que ela ia pra algum lugar. Ok, sumiu. Eles estão andando na rua e aí mostra um cara que tá tão doente que ele caiu do cavalo dele. E aí eles pegam o homem, ajudam ele a levantar e colocam em cima do cavalo. O cavalo também tá doente. O cavalo e o cara estão doentes. Aí o cara, em forma de agradecimento, oferece maçãs pro Luffy. Na hora que ele oferece a maçã, o Luffy come. E aí logo em seguida alguém fala, tem gente explodindo aqui. Começa pum, explodir. Já foram 5 pessoas que explodiram. É alguém que tá entregando maçãs explosivas. E aí a Nami manda ele cuspir. E aí o cara que tá doente fala assim, não, ele é sortudo. Porque se ele tivesse pego uma maçã explosiva, já teria explodido na primeira mordida. Então o Luffy pegou uma maçã boa, normal. Eles estão continuando andando na rua. Eles chegam num hotel que tá reservado pro Bellamy, que é o cara que a gente já viu arranjando briga. A Nami fala assim, não, vamos embora, tá reservado, tá tranquilo. Eles esbarram num cara que tenta dar uma encrencada com eles ali e tal, mas tá tranquilo, foram cada um pro seu lado. Só que, quando eles chegam no hotel, um cara fala assim, esses caras devem ser esses aqui. E mostra a recompensa do Luffy, 30 milhões de berries, que é a recompensa pré-Alabasta. Eles estão com a recompensa antiga
do Luffy. E até fala assim, o cara tem uma recompensa até que boa, mas nada comparado a você e ao Bellamy. Então, fala assim, ok. Mas o cara até fala assim, aquele cara com aquele corpinho lá vai ser 30 milhões? Tá bom. Eles estão no bar, todo RPG funciona assim, né? Você vai no bar, você pega informações. E aí o Luffy come uma torta, e aí ele fala assim, que torta horrível. Tem um cara que falando que a torta é maravilhosa. Aí eles se olham assim, acham estranho, eles bebem um suco, e aí o Luffy adora o suco e o cara odeia o suco. Aí fala, não é possível, você tá de sacanagem com a minha cara. Você não tem papilas gustativas, começa a competição entre eles. Você é um pirata? Sim. Qual que é a sua recompensa? E o Luffy fala, 30 milhões. Ou seja, o Luffy não sabe da recompensa dele atualizada. Que 30 milhões? Não é possível, tal, não sei o quê. O atendente do bar fala pra esse senhor aí que tá discordando do Luffy, falou, aqui não é pra brigar, tal, pega aqui as suas tortas e vai embora. Na saída, esse cara grandão aí que tá discordando do Luffy esbarra no Bellamy. E o Bellamy chega, tem um pirata aqui usando um chapéu de palha, porque já ficou sabendo da recompensa de 30 milhões do Luffy. Aí o Bellamy chega, oferece uma bebida pro Luffy, e aí o Luffy agradece, e o Bellamy ataca a cabeça do Luffy no coisa. É só uma desculpa pra bater, pra conseguir briga. O Zoro pega a espada e ele vai brigar e ele vai falar assim pra Nami, essa luta foi forçada pra cima de nós. Não somos nós que estamos brigando, ou seja, não conta pra promessa. A Nami fala, pera só um pouquinho. Pergunta pro bartender, a gente tá querendo ir pra Ilha do Céu. Você tem alguma informação de como chegar lá? Na hora que ela fala isso, o bar inteiro começa a rir deles. O Bellamy fala, vocês são esses tipos de idiotas. Eu tenho até pena disso. Eu vim aqui porque supostamente tinha um cara de 30 milhões de berries, mas é um imbecil que acredita em coisas tontas, tipo sonhos. O que acontece existe um negócio chamado Knock-Up Stream. A Knock-Up Stream é uma corrente de água muito forte que joga os barcos pra cima. E aí os barcos viram pra trás, de ponta cabeça, né? Quebram. E aí as pessoas tentando interpretar isso, achavam que era uma ilha do céu e os barcos caíam de lá. Só que lembrando, o barco que a gente viu caindo era um galeão de 200 anos atrás. A Robin, ela é especialista nessas coisas. Arqueóloga. Arqueóloga. Ela começa a buscar um barco, ela até identifica qual que é. É um barco de 200 anos atrás. Então ele não caiu agora, mas ficou nessa. O Bellamy deu uma explicação super razoável do porquê que é. Tem esse negócio, destrói os barcos e tudo mais. E ele fala assim, a Era dos Sonhos acabou. A Cidade de Ouro, a Capital de Esmeralda e o One Piece só tontos acreditam nisso. Eu consigo me controlar vendo esses idiotas que acreditam nesses sonhos. Eu quero atacar eles. E aí o Bellamy bate no Luffy. A Nami fala pro Luffy e pro Zoro, esquece a promessa. Esquece, bate neles. O Luffy fala pro Zoro, Zoro, não reage a absolutamente nada. E o Zoro, como bom braço direito do Luffy, não reage. E os dois apanham. Tipo o Shanks. Tipo o Shanks aceita ouvir, fazer piada e tudo mais. Quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei com muita raiva. Aí eu falei assim, não, meu, o Luffy com certeza derrota esse cara. Com certeza, por que ele tá ouvindo quieto? Mas eu entendi o porquê. Eles apanham muito, ouvem todas as provocações do Bellamy e não reagem. Eles estão indo embora. Um dos subordinados do Bellamy, o que viu a recompensa, ele oferece pra Nami pra comprar ela, pra tirar ela da mão desses perdedores. E ela fala, você acha que você pode me comprar? Eu não anotei aqui o que ela fala, mas eu lembro o que é. Ela fala que seria coisa demais pra o bando ridículo deles, algo assim. E todo mundo ri disso. E o Bellamy fala, leva esses dois patetas aí pra fora. E a Nami pega e eles estão caídos no chão, muito machucados. E aí arrasta eles pra fora do bar. Na que ela tá arrastando eles pra fora do bar, ela ouve alguém falando, a Cidade do Céu existe. E aí mostra o cara que tava discutindo com o Luffy antes. E aí ela fala, por que você tá com essa cara aí? O Luffy e o Zoro, né, esses dois aí, ganharam aquela luta. Ou seja, apanharam um monte e o cara acredita que eles ganharam. Fala, a nova era que esse cara fala, de piratas que não acreditam em sonhos, é besteira. A era que os piratas pararam de sonhar, e aí ele fala nos painéis que, nossa, me marca de um jeito, eu já cogitei tatuar isso na perna, que ele fala, o sonho dos homens não tem fim. E é uma página dupla em que o Oda faz questão de sumir com a cidade toda. No anime, eles estão no meio da vila, tem gente passando e tudo mais, só que quando ele fala, o sonho dos homens não tem fim, desaparece tudo. É só esse cara sentado no chão comendo torta e o Luffy, o Zoro e a Nami. E o Luffy e o Zoro estão começando a se levantar. Eles estavam mal, mas eles não estão tão mal, eles conseguem andar. Só que o Luffy e o Zoro não respondem pro cara. O cara continua falando. A estrada pro topo não é fácil. E aí a população tá olhando assim como se fosse um doido na praça, sabe? O doido na praça falando um monte de besteira assim, normal, toda praça tem um. Só que ele fala, deixa eles rirem enquanto você estiver mirando no topo. Você com certeza vai cruzar com pessoas que não valem nem mesmo seus punhos. E aí que eu entendi. Ele explica com todas as palavras. Aqueles caras, quando eles falaram
falaram pro Luffy que eles não sonham mais, o Luffy falou, eu não preciso nem perder tempo discutindo com esses caras, eles estão muito abaixo de mim. Muito, você tá entendendo? Eu tô vivendo num nível muito mais alto da existência, que é o que ainda acredita nos sonhos. Então ele tem dó dos caras. Não é porque ele não pode derrotar. Derrotar seria covardia. Piratas que não tem nenhuma ambição como ele. Mas, de novo, o Luffy e o Zoro não respondem. Aí o cara se desculpa, levanta, termina de comer as tortas dele, fala, desculpa por segurar vocês aqui, né? Tem que ir embora. E vai. E aí o Luffy e o Zoro começam a andar, deixando a Nami pra trás, mas a Nami vai vir, né? A Nami até olha assim, nossa, você acha que ele sabia algo sobre a Ilha do Céu? Eu me pergunto quem ele é. E aí, essa eu vou te falar, Gabi. Essa frase agora, essa fala, todo mundo de One Piece volta nela o tempo todo e se pergunta por quê. Porque o Zoro pega e fala assim, não sei, mas não é ele. Aí a Nami fala, quê? Não é ele? Então o que é? E aí o Zoro fala, são eles, provavelmente. Eles. E a Nami, não, o que significa? E aí, nada, eles só vão embora. Tá o Sop, o Sanji, estão consertando o Mary, que tá todo quebrado, passou por poucas e boas já, tá todo quebrado e estão consertando ele. O Chopper vê o Luffy e o Zoro ensanguentados, e aí ele começa a gritar pelo doutor, e aí o Sop fala, é você? E aí ele fala, meu Deus, verdade, e começa a cuidar deles. O Chopper pergunta assim, e a Ilha do Céu, você conseguiu alguma informação? E aí a Nami fala, não aguento mais ouvir esse nome, não fala dela perto de mim. Só que a Nico Robin volta do passeio dela, e ela fala que ela foi comprar roupas, e ela trouxe isso aqui, um mapa de Jaya. Só uma informação, Jaya tem um formato de um W, é um W assim. E eles estão, tipo, numa das costas e tem uma outra costa. Eles estão num lugar chamado Mocktown, que é a cidade bem piratuda mesmo, né? Só que ela voltou além do mapa e das roupas que ela trouxe uma história de um cara que foi expulso da cidade por falar dos seus sonhos. Esse cara se chama Mont Blanc Cricket. Ela acha que o Luffy se interessaria pra falar com esse cara. Tem muito valor pra mim esse momento aí, que é tipo, a Robin foi lá e ela voltou com uma história e falou assim, eu conheci um cara que acredita em sonhos. E ela não viveu aquele mesmo momento com o Luffy. Só que tem esse tema, você tá entendendo? Ela fala assim, você quer conhecer ele? Eles já partem. Aí os Chapéus de Palha indo naquela direção, encontram com outro cara, parecido com outro tipo de macaco. E esse cara chamado Shoujo. E aí eles falam assim, nossa, esse cara falando de território dele, de não sei o que, parece o Majira. E aí o Shoujo fala assim, vocês conhecem o Majira? O que aconteceu? Eu falei assim, a gente chutou ele pra longe e tal, não sei o que. O Shoujo fica puto com isso e começa a usar o sonar. Ele pega um microfone, começa a soltar um som, e aí isso começa a destruir o Mary, começa a quebrar os lados do Mary. E aí os Chapéus de Palha saem correndo pra fugir dali desse bagulho, né, dessa luta. Aí volta pra Mocktown, no bar, então os caras chegando no bar, eles estão conversando, né, estão descrevendo a Robin. Fala assim, não, aquela mulher era barra pesada, saíram braços de todos os lugares e tudo mais. Você fala, Robin. E ela indo atrás de informação e tal, não sei o que. Ela tá atrás daquele louco lá, o Mont Blanc Cricket. E aí o Bellamy tá no bar também, ouvindo de longe. Eles falam assim, eu acho que ela tá atrás do ouro dele, porque supostamente ele encontrou ouro recentemente. E aí o Bellamy fala, então eu também quero conhecer esse cara aí. E acaba aí nesse momento. Faltava tão um pouquinho pro Zoro participar, mas tamo no comecinho. Eu achei esse comecinho confuso, dói um pouco. O Luffy e o Zoro apanhando um monte de um cara que a gente sabe que é pior do que eles, sabe, machuca. O próximo arco, ou seja, esse arco que a gente tá entrando agora, é de longe, assim, muito o meu favorito. Muito, eu amo essa história. A ideia, o conceito de uma ilha no céu, eu acho algo tão fantástico, fantasioso, sabe, mas fantástico, de tipo assim, caraca, isso que é aventura. Alabasta foi maravilhoso, aquece o coração e tudo mais. Quando eu penso em aventura, eu não penso assim, um deserto, eu quero muito ir pra um deserto viver uma aventura. Mas fala, uma ilha no céu. E aí eu falo, eu quero ir pra uma ilha no céu, eu quero conhecer uma ilha no céu. Será que ela existe de verdade? Ou eles estão só brincando e a gente tá, sabe, discutindo essa possibilidade? Só que eu gosto dessa dúvida. E aí, por que o Zoro trouxe isso? Eu vou te falar. Tem gente que fala pra pular esse arco. Tem gente que acha frustrante esse arco. Logo quando chega em Jaya, essa luta com o Bellamy que eles apanham, fala assim, não, essa saga aí você pode pular, começa a partir de tal capítulo, volta e meia você vê no Reddit, gente assim, pô, falaram tal coisa, quando que acontece? Aí a galera fala assim, é tal arco. Eu pulei esse. Direto, gente que tá no mais atual e pulou esse arco. E eu fico assim, sorte que ninguém nunca me falou pra pular arco. Eu não sou fã de pular nada, no geral. Mas eu assisti sem opiniões externas e eu pirei, eu amo isso aqui, é isso aqui que eu curto. Mas estamos só no começo. No próximo vai ganhar corpo, bem o arco e a conclusão, tudo, nossa, tudo ao redor dele, eu amo. Acho muito forte mesmo. Quer comentar algo? Você acha que já tem algo pra comentar? No começo foi meio confuso, porque do nada veio o Homem Macaco. Eu sou péssima com o nome de personagens, ok?
pouco espaço de tempo, aconteceu muitas coisas aleatórias. Sim. Mas foi tranquilo, eu li normal, assim. Ah, tu até comentou que tem discussões sobre o homem macaco ali. Quando eu tava lendo, eu não achei ruim em nada. Porque como tinha homem águia, homem búfalo, homem, um monte de coisa, pra mim foi totalmente normal. Esses daí, eles não têm fruta. Por isso que ele entrou no mar e tal e tudo mais, né? Eles não têm fruta, eles são só homens, Eu parecem pensei, macacos. se tem os outros, por que que não tem esse aqui também? Daí eu achei Entendi. eu só achei meio bobinho o navio ter aquele macaco gigante, muito Sim. exagerado, mas como já teve muitas coisas exageradas antes, foi tranquilo também. Sim, sim. E do bar, realmente, eu pensei, caraca, tem algum propósito pra ele estar apanhando tanto, pra eles estão apanhando. Mas achei pesado, assim. Coitado, eles não mereciam apanhar tanto. Foi meio injusto, porque aqueles caras são super exibidos, mal educados, arrogantes, e ainda baterem nos dois que são bonzinhos, porque Sim. Oda não estava num bom dia, eu acho. A mensagem que ele quer passar ali é pesada. E assim, o Zoro, se o Luffy deixasse, o Zoro sozinho destruía tudo e o bar junto ali, né? Sim. Só que aí ele fala pro Zoro: Zoro, tô te falando, não reaja a nada. E aí o Zoro simplesmente fecha os braços e apanha. Eu falo assim: caraca, é um teste enorme da lealdade do Zoro, da resistência deles, mas o Luffy sabia que eles não iam perder ali. Porque ele acha que a galera é tipo uma criança, você tá entendendo? As pessoas que estão lutando contra ele não acreditam em sonhos. É a coisa mais básica pra vida do Luffy, é isso. Então ele achar assim, a pessoa tão abaixo dele, que ele fala assim, nada disso vai me ferir, porque não encosta no que é real meu, que é a minha ambição. O meu corpo é nada, meu corpo aguenta tudo porque ele é de borracha, você tá entendendo? E o Zoro aguenta tudo porque ele é uma muralha. Então, nada. Se eles atacassem a Nami, talvez seria diferente. Mas o Luffy, ele fala assim, não, deixa eles atacarem nosso corpo, porque a gente vai sair aqui de alma intacta. É bem filosófico e tudo mais, e tem gente que trava nisso, fala assim, não, ferrou. O Oda vai começar a ser muito figurativo, mas é sobre isso. A saga é sobre uma suposta ilha no céu, só que o cara tá te oferecendo uma explicação científica embasada, básica, sabe, que funciona, qual que você vai, entendeu? Só que aí já apareceu um cara falando pra gente, vocês estavam certos ali, comendo tortas, e ele vai embora. E você viu, ele discorda do Luffy em tudo, só que ele fala, não, vocês saíram vitoriosos dali. Lá do bar, que o homem, o dono do bar, a pessoa que trabalha lá, dizia, não estraga nada, né, coitado. Aí veio o outro lá e destruiu. Sim, Ah, sim, meu Deus, que injusto, coitado desse indivíduo, sim. pobre homem. Ah, e a parte da Nairobi lá no... Falei certo o nome dela? Nico Robin. Nairobi, isso. Nairobi, então difícil. Mas enfim, conta um pouquinho do passado. O que aconteceu lá dentro das tumbas com o rei, lembra? Então, teve um momento que o salão tava se desfazendo, né? E aí ela entrega pro rei um frasquinho de antídoto de veneno. Fala assim, pode usar nele. Ele tá querendo alguma coisa aí que ele precisa perseguir. E aí ele fala, e você? E ela fala, não, eu já vivi o que eu tinha que viver e tudo mais, tá tranquilo. E dá o antídoto, o rei cobra cura o Luffy. O Luffy tem força suficiente pra carregar os dois. E aí ela fala assim, não, me deixa aqui, eu quero morrer. E aí o Luffy fala algo pra ela que é assim, por que eu tenho que obedecer você? Ou seja, você é minha antagonista aqui, eu vou te salvar, você queira ou não. Então, ele salva ela, por isso que ela fala pra eles depois que você me condenou à vida, né? Você me forçou a viver quando eu já tinha decidido que eu ia morrer, e agora você tem que tomar responsabilidade por isso. E é muito confuso isso, porque, de novo, é o Oda sendo super filosófico nesse ponto, né? Ou seja, ela tá brava com ele porque ele condenou ela à vida, não à morte. E aí, como ele fez isso, agora, beleza, agora você vai ter que me levar pra aí. Mas você viu que ela chegou e ela já tentou se integrar rapidinho. Tem uma paginazinha ali também que eu gosto muito, que é assim, tá todo mundo brigando e gritando e brincando também no barco, né? Tipo assim, ela fez algo pra cada um. Ela fez gracinha pro Luffy, aceitou a comida que o Sanji ofereceu, trouxe tesouro pra Nami, mas ela não fez nada pro Zoro. Só que ela pergunta pro Zoro, é sempre tão animado assim? E aí ele fala, Aí ela, acho que eu vou ter que me acostumar com isso, então. Você vai fazer parte do nosso bando? Aí ela, sim. E aí o Zoro, vocês estão entendendo? Os dois como se fosse o pai e a mãe do grupo ali, entendeu? Os dois ali super sérios, mas ela, tipo assim, se sentiu confortável com eles. Ela é um pouco mais velha também, né? Deu pra entender que tinha uns 28, alguma coisa assim. Ela tem 27, eu acho que nessa idade aí, nessa Ela parte falou aí. que 20 anos atrás, quando tinha 8 ou 7 anos, tiraram ela era Isso. parada. Ela é perseguida desde os 8 anos de idade, e aí ela se acostumou com ir de lugar em lugar e sobreviver assim, mas ela já tava tranquila com a morte dela, principalmente por ela ser mais velha. Tanto é que o Zoro não é mais velho. O Zoro e o Sanji têm a mesma idade. O Luffy tem 17 e o Sop tem 16,
16, eu acho. Só que o Zoro e o Sanji tem 19, né, nessa altura aí. E ela tem 27, a Robin, né? A Nami acho que tem 18 desde o começo. E aí você notou que a Nami tá crescendo o cabelo dela, né? Você vê, por exemplo, que a Robin foi comprar roupas. Aí ela compra roupa porque quando ela chegou, ela tá usando uma roupa que é da Nami. E aí ela tá com uma roupa que claramente é bem diferente do que ela usa. Só que quando ela chega, ela compra e ela vem com um chapéu de cowboy, assim. Ela tem um estilo próprio. Eu gosto muito isso de One Piece porque a cada arco eu vejo um boneco, por exemplo, eu vejo uma tatuagem de alguém e eu falo assim, eu sei de qual arco que é. Porque eu lembro dessas roupas. E você vê eles comprando essas roupas e trocando, e você vê o cabelo crescendo, você vê o design deles mudando, sabe? É algo vivo, entendeu? Cicatrizes também, né? Isso! O Zoro, durante quase toda a Alabasta, no último capítulo que a gente assistiu, quando ele corta o cara de ferro e ele fala, agradeço e tal, ele transformou a calça dele, que é uma calça longa, naquelas calças capri, né? Aquela calça de pular brejo, porque ele cortou a própria perna tentando fugir do cara. E ele tá com aquela roupa ainda. E aí, aqui, nesse arco, aqui, nessa parte aqui, eles estão com uma roupinha que claramente foi dada pela Vivi, pra eles saírem de Alabasta com roupas novas. Então, isso vai tendo vida, né? Isso principalmente no começo. Começo eu digo assim, os primeiros 500 capítulos, o Oda, ele mantém um tracking muito grande da lua, né? Da fase da lua. Então, se sempre que tiver uma lua, você vai saber mais ou menos quanto tempo passou de um tempo pro outro. Por isso que você vê o cabelo crescendo, por isso que você vê as coisas mudando, entendeu? Mas é isso. Estamos no começo de um arco grandioso, na minha opinião. Na próxima gravação, eu não sei exatamente qual é o conteúdo que vai ter, mas eu sei que dentro desse arco ainda, assim, eu vou, nossa, desmontar completamente, porque pra mim é super importante. Mas é o que eu te falei já no Discord. Tem arcos que eu gosto menos, um pouquinho menos, assim, que eu falo assim, vamos junto, a gente consegue passar por esse, mas por enquanto a gente tá só surfando, muito bom. Eu já li muito mangá que foi pesado, sabe? Ai, não acredito que vou ter que ler até o final. Porque se eu começo algo, eu termino. Mas esse tá indo bem. Eu até pensei que eu não ia gostar tanto One Piece. Eu demorei um monte de tempo pra começar, porque é muita coisa. Mas tá indo bem. Eu só tô lendo de acordo com como a gente marca as gravações pra ter fresquinho, sabe? Senão, realmente, vou pegar e ler tudo de uma vez. Sim, sim. Mas tá indo. Tem 2 ou 3 pessoas que estão fazendo o mesmo, que estão lendo do começo, mas não alcançaram a gente a tempo dessa gravação aqui. Pro próximo já vai ter mais gente. E aí vamos avançar conforme o clube vai ser bem bom. Então é isso, vamos parar por hoje, que na próxima tem mais. Falou, pessoal.